Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca do povo. Hoje o nosso tema é o uso do crack. Nós vamos debater esse assunto, vamos iniciar, na verdade, uma discussão sobre o tema, porque estaremos muito longe de esgotar o assunto. E conosco hoje aqui duas especialistas na área, a doutora Inês Tomé, que é promotora de justiça no Espírito Santo, atuando na área de saúde. Obrigado, doutora Inês, por ter vindo. E, do outro lado, a professora, a doutora Elda Bussinger, que é coordenadora de pesquisa na FDV, que é a Faculdade de Direito de Vitória, coordenadora do BIOGEP, Grupo de Estudos, Pesquisa, Extensão em Políticas Públicas, Direito, Saúde e Bioética. Nome grande, né, doutora? Nome grande. Se for importante, igual o tamanho do nome, vai ser espetáculo, né? Tá certo. Nós vamos discutir esse problema do crack, porque existem várias discussões sobre de quem é, afinal de contas, a atribuição de cuidar dessa população que está usando crack. A questão do crack é uma questão criminal, é uma questão de saúde pública. Afinal de contas, será que crack é uma droga social, uma droga que está só nas baixas camadas ou já está chegando nas grandes camadas? Tudo isso nós vamos tentar discutir aqui hoje para iniciar essa discussão. Eu começo exatamente discutindo essa questão. Vou começar com a professora Elda, porque está lá na academia, né? E depois a doutora Inês vai entrar no assunto. Doutora Elda, essa é uma questão criminal ou de saúde pública? Olha, eu acho que essa é uma questão complexa, é um problema multifacetado. Ele tanto é um problema de saúde pública, como ele é um problema de segurança, como ele é um problema de educação, ele é um problema da sociedade brasileira. E como tal, ele deve ser enfrentado a partir de múltiplas ações, de múltiplas políticas, e não apenas de uma única política. Não há como falarmos de uma política que o problema tem que ser enfrentado na perspectiva da política pública de saúde, nem na perspectiva da segurança. Ele é um problema que envolve o diálogo entre essas políticas, a possibilidade, a nossa capacidade de construirmos políticas públicas que interajam, que dialoguem, que conversem, que interfaceiem, para que nós então possamos sair dessas caixinhas das políticas e construirmos uma política que ataque o problema, não ataque o problema, mas que enfrente o problema a partir de uma visão multidisciplinar, transdisciplinar. Essa é a minha posição. Não há que falar que é responsabilidade das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, nem das secretarias de segurança. Há um diálogo a ser feito com a Secretaria de Educação, com as secretarias de saúde, enfim, é um problema político complexo e que demanda o envolvimento de várias áreas. Essa é a minha posição. Doutora Inês, o usuário de crack, ele é um criminoso ou ele é uma vítima? Eu também concordo com o posicionamento da doutora Elda, né? Que não significa que ele seja uma vítima nem que ele seja um criminoso. Ele simplesmente ele entrou no mundo do crack, das drogas, né? Por algum motivo. E esse motivo, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Ele vem desde a estrutura familiar desse cidadão, dessa criança, né? E ele passa pelo problema da educação, na escola, a gente tem a questão da segurança pública, a gente tem outra questão na saúde pública. Então, como a doutora Elda também colocou, é uma questão complexa que envolve vários setores da sociedade, vários organismos dentro do próprio Estado. O crack é uma droga que, na verdade, é um lixo, né? É aquilo que sobra da cocaína, uma droga que se tornou barata em função disso, não demanda grandes preparos químicos, né? É uma droga que surgiu nos Estados Unidos, diz até que o crack, na verdade, não existia. Aquele lixo da cocaína, começaram a juntar que não endureceu, fez um barulhinho crack, aí botaram o nome na droga de crack, né? Essa droga chegou no Brasil no final dos anos 80, né? E na época, eu acho que houve até uma certa ingenuidade, porque nós acreditávamos que o crack não prosperaria, porque o crack vicia muito rápido, mata o mercado, né? Mata o mercado consumidor, mas a realidade foi outra. Pelas ruas de São Paulo, principalmente nas regiões de gueto, surgiu nos guetos de Nova York, né? E depois no Brasil chegou em São Paulo pelos guetos de São Paulo. Surgiram aquelas cracolândias, essa coisa toda e pronto. De repente isso se alastrou pelo país de uma forma até absurda. A senhora acha, doutora Elda, que houve uma certa ingenuidade no início, no trato da questão? Fernando Henrique Cardoso disse há pouco tempo que se ele tivesse que apontar alguma coisa que ele não foi capaz de perceber no governo dele, que foi essa questão do enfrentamento do crack.
né? Eu acho que nós sempre convivemos, a humanidade sempre conviveu com drogas. E nós temos as drogas de época. O crack é a droga da nossa época. Já foi o LSD, já foi a cocaína, a maconha. Acho que e teremos outras drogas que substituirão o crack. Mas acho sim, eu acho que nós ainda não estamos, não sei se ingênuos, mas nós ainda não avaliamos a dimensão das consequências da falta de controle do Estado sobre essa problemática. Eu acho que o Estado continua deitado em berço esplêndido, o Estado ainda não entendeu que a política de enfrentamento das drogas uma política que precisa ser enfrentada rapidamente e por várias vertentes. Eu entendo que, por exemplo, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde ainda não enfrentaram essa questão como deveriam. Quer dizer, é inadmissível que seja necessário que o Ministério Público ou que a sociedade exija do Estado o cumprimento das suas prestações positivas. O Estado tem prestações positivas a cumprir e, independente das demandas do Ministério Público ou da sociedade. Se nós avaliarmos a situação do Estado do Espírito Santo, ainda que nós tenhamos tido uma política de deshospitalização e uma política de que os leitos sejam leitos em hospitais gerais, leitos separados em hospitais gerais, há uma especificidade no tratamento da drogadição que ele não cabe num leito dentro de um hospital geral. Há especificidades no tratamento que nós precisamos avançar, que nós nunca encontraremos, nunca faremos um processo de desintoxicação, por exemplo, em 15 dias de internação. Nós temos que ter uma política de reinserção social desse sujeito. Se esse sujeito não tem família, como é que ele será inserido na sociedade? E aí nós precisamos discutir que eu, particularmente, sou absolutamente contrária à ideia de que internação compulsória seja uma política pública. Internação compulsória não é uma política pública. Internação compulsória é uma das ações, uma das medidas que podem ser adotadas dentro de uma política pública mais ampla. E aí, nessas políticas públicas, nós temos que considerar todos os setores da sociedade. Se a igreja é um setor a ser considerado, tem mais capilaridade, que nós pensemos a partir desse diálogo com as igrejas. Se as comunidades, os centros comunitários são um espaço, que nós pensemos no diálogo com esses centros comunitários. Se as empresas são um espaço a participar, sim, o que nós não podemos deixar é que o tráfico paute a agenda do crack, e não que o Estado paute uma agenda a partir da sua responsabilidade de garantia, de proteção à saúde das pessoas, à vida das pessoas. E eu acho que é isso que está acontecendo. O Estado se desonera dessa obrigação, faz políticas midiáticas como a de São Paulo. Eu sou favorável à internação compulsória em casos específicos, onde existe risco de matar e risco de morrer, mas nós não podemos aceitar uma política pública pautada numa perspectiva midiática, eleitoreira. Isso nós não podemos aceitar. Como não podemos... Nós vamos entrar nesse tema, desculpa. Sim. Então, pessoal, não entrar no tema da questão da internação compulsória daqui a pouquinho, exatamente depois do intervalo. Mas eu quero pegar o gancho do que a senhora falou e botar a doutora Inês na roda. Tá? Okay. Porque essa questão, por exemplo, do tratamento, né? Eu estou olhando aqui, tem uma pesquisa do próprio governo, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que em 2005, eu acho que esse número está bem, até defasado, nós estamos com 8 anos na frente, em 2005, 0,1% da população brasileira consumia droga, ou seja, isso significa 1 em cada 1000 brasileiros consumindo crack. Eu acho que esse número até já aumentou, porque a quantidade de gente que a gente vê aí aumentando, né, consumindo a droga, não é brincadeira. Doutora Inês, essa questão que a doutora Elda colocou da internação, como é que a senhora vê, como é que isso está ordenado hoje, como é que é nas políticas públicas e o que a senhora acha que deve ser feito em relação ao tratamento do dependente, do usuário do crack? Olha, a questão da internação compulsória, ela já é prevista na lei, né? Então hoje nós temos a internação involuntária, a voluntária e a compulsória. A internação compulsória, ela é aquela determinada pela justiça, né? Lógico que não é uma internação que o juiz determina... Não como uma política pública, como a doutora Elda colocou. Não como uma política pública. E também não é uma internação determinada pelo juiz simplesmente porque ele entende que o cidadão deva ser tratado
com aquela internação compulsória. Não, ela depende de um laudo circunstanciado, de um profissional competente, no caso o médico, que ele indica que aquela criança, que aquele cidadão, ele necessita daquela internação compulsória para o seu tratamento, em razão até de risco à vida dele e a da própria sociedade que o cerca, da família, né, que ele convive. Tem vaga no caso de o Estado realmente... Como é que faz para poder tirar o Estado desse berço esplêndido que a doutora Elda colocou? Está adormecido. Como é que acorda o Estado? Aí nós vamos entrar na questão das políticas públicas, né, que envolve toda essa questão dos usuários de álcool e outras drogas, né, que a gente aqui também não pode só... Embora a gente esteja falando especificamente da questão do usuário de drogas, mas a gente também tem que falar porque a droga ela também vem como consequência de uma série de uso de outras substâncias, né? O próprio álcool, que junto com a droga causa um efeito que a gente... Devastador, né? Devastador, que é uma das principais causas aí de problemas familiares que a gente tem. Então, toda essa questão, o que a gente percebe é que a droga, ela sempre existiu, ela sempre foi consumida, sempre existiu aquela pessoa, o usuário, para consumir essa droga, sempre existiu o traficante para vender a droga, e o que nós percebemos é que... quebra essa cadeia? Aí, isso é outra questão, né, outro ponto de vista que a gente teria que colocar. Mas o que nós percebemos ao longo de vários anos é que a omissão do Estado, o Estado que eu falo é como um todo, que eu falo desde os municípios até a questão de toda a federação. Então, assim, é a omissão nessas políticas públicas de enfrentamento a essas drogas. E hoje, o avanço, o crescimento da população, as consequências que vão gerando a desestruturação familiar, a falta de educação, vagas em escolas. Então, tudo isso contribui para o cenário que hoje a gente está vivenciando, né? A senhora concorda com essa questão, doutora Elda? Eu acho que sim. O Estado poderia gastar milhões, bilhões com o crack, com o enfrentamento do tráfico, com políticas de segurança, que se ele não gastar um comparativo e necessário numa política de educação, por exemplo, uma política exclusiva de enfrentamento do tráfico, de enfrentamento da questão da segurança ou da saúde, não resolveria o problema. Se nós não tivermos escolas, por exemplo, em tempo integral, no qual essas crianças possam se desenvolver, que essas crianças possam brincar, possam ter políticas recreativas, políticas de trabalho também, de aprendizado, de uma ocupação, de responsabilidade, de empreendedorismo, de esportes, dificilmente nós teremos como resolver com uma política exclusiva. Eu acho que esse problema da política pública, o Estado tem que enfrentar como uma questão de macropolítica, não é uma questão de micropolítica. Os municípios sozinhos não darão conta desse problema. Há de haver um investimento do governo federal, dos governos estaduais, mas sempre pensando que a política de segurança tem que estar casada com a política de educação, com a política de incentivo e de estímulos às famílias, porque, para mim, as duas grandes questões são a desestruturação deste ambiente familiar, com seus valores, com as suas regras e com o seu afeto, né? Para que a criança, cuidando desta criança, para que ela não se envolva com álcool, não tenha necessidade disso, mas também uma política educacional que promova o sujeito, uma política de inserção familiar, de inserção social, de promoção da família e de promoção desses valores sociais, não de regras, não de leis, mas de valores éticos que consigam nos trazer para este ambiente familiar, para este convívio social, de maneira a que o jovem se sinta acolhido, a criança se sinta acolhida, se sinta valorizada. Obrigado, doutora Elda. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Estamos discutindo a questão do uso do crack. E eu gostaria de propor, já que vocês refletirem aí no segundo bloco, em discutir mais essa questão de se a gente não está com foco errado, né? De repente nós estamos com foco na droga, quando na verdade o foco deveria ser o indivíduo. Vamos discutir isso, essa questão social da droga. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, discutindo essa questão do uso do crack aqui no Justiça nas Ruas. Daqui a pouco eu volto.
Pelo site do Tribunal, você acompanha todos os processos de improbidade. No portal da Transparência, você pode consultar o tempo de tramitação e a situação de cada processo. E clicando no banner Improbidade Administrativa, você tem acesso a todas as sentenças já proferidas pelos juízes. Acompanhe os processos de improbidade. Acesse www.tjs.jus.br. Estamos de volta com o programa Justiça nas Ruas, hoje discutindo o tema uso do crack. Tivemos um bloco até muito rápido, né, porque o tema é muito interessante. Eu queria perguntar, doutora Inês, será que o foco não está errado? De repente a gente está focando demais o produto, demais a droga, quando na verdade o indivíduo é que deveria estar no centro das discussões? Eu acredito que o foco deve ser, a gente tem que focar nessas duas vertentes, que é tanto o indivíduo, né, que é o tratamento, que é como a gente tentar tirar esse indivíduo, salvar esse indivíduo do meio do mundo das drogas, né, como também o foco deve ser a questão do enfrentamento ao traficante, a entrada da droga no nosso país hoje, né? Que hoje a gente sabe que o Brasil é um dos principais consumidores de cocaína e de crack. Então, assim, e não planta um pé de coca, né, doutora Inês? Coisa curiosa, né? Impressionante, né? Impressionante, né? Pois é. Então, assim, hoje a gente sabe dessa situação, né? E a questão do tráfico é uma coisa muito forte dentro do Brasil. E, por outro lado, essa questão dos usuários vai se intensificando a cada dia, né? Doutora Elda, eu ouvi de um magistrado, achei até uma colocação interessante. Eu me lembro quando eu era menino pequeno lá em Alegre, né, que a gente morava na roça, que o estimulante daquele trabalhador era a cachaça, né? Era aguardente, cachaça. E tem até uns personagens que a gente povoa a nossa lembrança, né, daqueles tempos. Esse magistrado me dizia o seguinte, que o crack é a cachaça de hoje em dia. Porque era uma droga urbana, dos guetos da cidade, de repente essa droga chegou no campo, o trabalhador está lá, né, numa lavoura de café, de repente eles largam o pé de café onde ele está e vai lá fumar uma pedra de crack nos corredores, né? É a droga, por ser uma droga barata, é a cachaça dos nossos dias? Eu acho que sim, como eu disse no primeiro bloco, nós sempre teremos uma droga da vez, né? O álcool continua sendo, e não perdeu o status, o álcool. O álcool sempre foi a droga de todos os tempos e sempre foi a droga fomentadora das outras drogas. Então, de um modo geral, o álcool é um primeiro passo para a aproximação das outras drogas, né? Então, é impressionante porque se nós pegarmos nas propriedades rurais, nas comunidades rurais, o álcool está ali na venda da esquina, onde os trabalhadores vão ao final do dia. Não é? E o alcoolismo é um problema dos nossos tempos. Um problema não das camadas mais baixas da sociedade, menos favorecidas economicamente, mas o álcool é um problema da sociedade moderna. E junto com o álcool, nós temos então o desencadeamento dessas outras drogas. O crack é sim uma droga do nosso tempo, como teremos outras drogas no futuro, como tivemos outras drogas de época no passado. O crack ele tem uma característica por ser devastadora, por ter se tornado uma epidemia, diferente da cocaína. Porque a cocaína não se tornou uma epidemia, mas o álcool... o crack se tornou uma epidemia e não está concentrado, por conta do preço, poderíamos achar que estaria concentrado nas populações de baixa renda. A partir de que momento que o crack avançou nas populações, vamos dizer, na classe média, sobre a classe média? E a senhora tem um grupo de estudo, inclusive, dentro da FDV, sobre essas questões, a senhora até está me devendo um artigo, né, sobre a questão do uso de drogas na área de saúde, né, do consumo de álcool e droga. Isso. Tem crack no meio da saúde, na área da saúde? Olha, eu acho que tem crack em todos os setores da sociedade. Não dá para dizer que não tem. Assim como nós temos consumidores de álcool, de cocaína, de maconha, nós temos também consumidores de crack.
Eu não tenho grave, dúvida. Né, doutora Elda, eu não tenho imaginar dúvida. um profissional de saúde usando... Imagina um médico cirurgião que faça uso de qualquer droga. Então já não é mais uma questão de informação, né? Não, claro. Informação ele sabe. Claro, a informação ele tem, conhece todos os riscos disso, mas nós temos algumas pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal do Espírito Santo, pela Unifesp, por várias universidades no país, têm mostrado que o percentual de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, estudantes, tem pesquisas com estudantes dessas áreas, mostrando que o uso do álcool e das drogas nessas comunidades, ela tem aumentado, tem se expandido muito. Eu não vi nenhuma pesquisa em profissionais da saúde com o uso do crack, mas eu não tenho dúvida que ele está dentro das igrejas, que ele está dentro da universidade e que ele está nos setores profissionais os mais diversos. É ingenuidade nossa acharmos que o crack é um problema das camadas mais simples e menos favorecidas economicamente, e também é uma ingenuidade achar que o crack não está nas igrejas, que o crack não está dentro das famílias de alta renda, e que ele não esteja nas pequenas propriedades. As pequenas propriedades rurais hoje, nós sabemos, temos conhecimento, ainda que informal, não por pesquisas, mas temos conhecimento que o crack hoje ele se democratizou. Ele está em todos os setores, em todos os lugares, e não há que se falar em setores protegidos da sociedade. O problema é que ele torna populações vulneráveis mais vulneráveis. Torna populações vulneráveis cada vez mais vulneráveis. Eu quero pegar aqui a opinião do doutor Inês. Doutor Inês, quando o crack era um problema da periferia, dos guetos, parece que a sociedade fazia um pouco de vista grossa na situação. E até o nosso querido Fernando Henrique, grande intelectual brasileiro, né, admite essa culpa dele como governante. De repente, a droga avança, então, sobre a classe média. Não avança só pelo uso, mas também porque o usuário de crack acaba se tornando incômodo, né? Incômodo. Ele está ali, e onde tem o usuário, tem o traficante, tem a violência, enfim. A senhora acha que a sociedade está discutindo mais porque o crack deixou de ser uma droga da sociedade, vamos dizer, da baixa renda, dessa sociedade que a doutora Elda colocou, dessas pessoas da periferia? É por aí? O que está acontecendo? E se não é um problema de informação, por que então as pessoas usam uma droga tão devastadora assim? Olha, o que nós vivenciamos hoje nas promotorias, né, eu falo assim, na área da saúde, é que o que acontece hoje? A família de baixa renda, né, com nível de instrução ali primário, ele opta, quando ele tem um familiar que está inserido no mundo das drogas, ele opta por acorrentá-lo dentro de casa ou às vezes prendê-lo, né? Porque ele entende que dessa forma ele vai estar preservando a vida do seu ente querido ali, que é um filho. Um desespero, né? É naquele desespero. Então, assim, o que a gente percebe é isso. Por outro lado, a classe alta, que também sofre influência da droga, né? Ela, por conta própria, até pelos meios e recursos que ela possui, ela não chega a mostrar para a sociedade que está ocorrendo, e ela já vai, e já por conta própria, ela já procura atendimento e já interna o seu familiar ali, ou seja, numa clínica, ela faz o tratamento, ela contrata o psiquiatra, o psicólogo para fazer o acompanhamento. E a classe média, ela tem procurado muito ajuda, porque é aquela classe que ela tem um conhecimento do que está acontecendo, por outro lado, ela não tem o recurso que a classe alta tem, ela precisa de uma certa ajuda até para poder livrar esse familiar das drogas, e é a que a gente tem muito contato nas promotorias, porque ela sabe que ela precisa, que aquele familiar dela, o filho, né? A grande maioria são os filhos, ou um pai, um sobrinho, precisa daquela ajuda, e ela precisa que o Estado banque todo esse tratamento. Então, o contato maior que a gente tem hoje é, por incrível que pareça, é com a classe média que vem procurar ajuda conosco. Então, assim, o que o Ministério Público procura? A gente
com base, é lógico que tudo dentro de uma avaliação médica, né? O médico sempre, esse paciente, ele sempre tem que passar pela avaliação do médico, que é o profissional hoje da área de saúde capacitado para dizer se há necessidade da internação ou não, para até então a gente buscar um local adequado para o tratamento dele. Se for internação, uma clínica adequada para internação, se não for caso de internação, tentar buscar inserir esse paciente, inserir essa pessoa que está envolvida com essas drogas num CAPS, num centro de atenção, inserir. Mas tem CAPS suficiente para atender todo mundo? Olha, eu não vou te falar que é suficiente para atender a população, mas... Vamos explicar o que é CAPS para o pessoal? Isso. Os CAPS, o que eles são? É um Centro de Atenção Psicossocial. O município hoje é responsável pela estruturação desses CAPs, né? E eles são formados por uma equipe multiprofissional de médicos, assistentes sociais, né, enfermeiros, que eles fazem todo o acompanhamento. Mas os CAPs necessitam de que o paciente vá por livre e espontânea vontade, que é a voluntária. O desejo dessa pessoa que está envolvida com essas drogas, ela tem a consciência de que ela quer se tratar. Então ela procura o atendimento nos CAPs, esses CAPs eles fazem todo esse acompanhamento, esses profissionais vão fazer o acompanhamento, né? E não só do paciente. O mais interessante dos CAPs é que os CAPs eles têm serviço de acompanhamento e apoio aos familiares desses pacientes. Que fica doente junto, né? Que eu acredito assim, que são os principais a serem tratados, porque o crack, isso tudo que eu falo, pelo que a gente tem de contato, ele afeta tanto uma família, quando apenas um cai nesse mundo, que todos precisam de tratamento. Que é uma situação muito complexa e muito delicada para o próprio pai, para a mãe, para os irmãos conviverem com o viciado dentro de casa. Então, não só o viciado ele precisa do tratamento, mas todos os familiares eles precisam se tratar, não que eles estejam doentes, mas eles precisam... É uma doença emocional, né? É uma doença emocional, do psicológico mesmo, para você aprender a lidar com esse paciente. Até para você ajudá-lo a sair dessa situação que ele... Muito boa a sua colocação, doutora Inês. Eu queria perguntar à doutora Elda o seguinte. Doutora Elda, essa questão da internação compulsória é controversa, né? Os que são contrários, geralmente, são contrários porque acham que fere os direitos individuais. E a senhora tem um privilégio, a senhora tem formação na área de saúde, que é na enfermagem, né? E também formação, especialização na área do direito. Bem, o adulto, em tese, ele teria, então, esse direito. Agora, a criança e o adolescente, que legalmente é inimputável, que não é responsabilizável criminalmente, não seria o caso, e aí eu vou botar um pouco de lenha na fogueira, da internação compulsória ser algo para criança e adolescente obrigatório? Olha, eu tenho uma posição de que a internação compulsória ela não pode ser a medida, ela é uma das medidas. E nesse sentido há muita discussão sobre se ela mitiga direitos fundamentais, se ela mitiga direitos humanos, se ela mitigaria o direito da liberdade, o direito à autonomia, né? E eu tenho uma posição específica sobre a questão da criança e adolescente. Há uma doutrina no direito que nós chamamos de doutrina da proteção integral à criança. Essa doutrina da proteção integral à criança, ela diz que o Estado é responsável por preservar esses direitos da criança de um modo geral. Não apenas os direitos de liberdade, mas também todos os outros direitos, os direitos sociais que essa criança teria. O usuário de drogas, não apenas a criança, mas também o adulto, eu não concordo com a ideia de que a internação compulsória não poderia acontecer em função de ferir o direito à liberdade e o direito à autonomia, porque que autonomia tem alguém que está sob o domínio da droga? Então, enquanto o sujeito ainda tem condições de decidir e pensar no seu projeto de vida, tudo bem, eu acho que esse direito à liberdade ele deve ser garantido pelo Estado. Direito à autonomia deve ser garantido pelo Estado. Quando esse indivíduo perde, pelo uso da droga,
o direito, a capacidade de decidir e de construir um projeto de vida digno, esse sujeito precisa da proteção do Estado. E acho que, então, nesse sentido, o Estado tem que proteger a criança e o adolescente, se necessário, com medidas de internação. Não com medidas de internação naqueles modelos antigos, né, de exclusão social, de separação, nada disso, de segregação, mas proteção no sentido de que eles tenham instituições que os acolham com todos os tratamentos possíveis para a manutenção da sua dignidade e para possibilitar que eles possam construir um projeto de futuro, um projeto de vida. E aí, então, com medidas, não com instituições como nós temos hoje, espalhadas por aí, em que as pessoas são apenas reclusas para um processo de desintoxicação, mas para medidas protetivas de promoção do sujeito, promoção da saúde, promoção do indivíduo e promoção da dignidade humana. Esse tema é tão inquietante, né, que se deixar a gente ficaria aqui 2, 3 horas, mas a gente é escravo do tempo. Eu quero aproveitar esse último minutinho, 30 segundos para cada uma das duas. E a gente precisa deixar algo útil para quem está ouvindo. Qual a dica que a senhora daria, qual a melhor forma de prevenir a entrada nesse mundo destruidor e devastador do crack? Eu colocaria, em primeiro lugar, eu faria um apelo às famílias, né? Que é ali que exerce o papel fundamental na educação, na vida daquelas pessoas que um pai e uma mãe colocam no mundo, que são os seus filhos. Então eu pediria que dessem mais atenção aos seus filhos, prestassem mais atenção no comportamento, nos atos praticados, nas companhias que esses filhos estão andando e principalmente que incentivassem a educação. Não abrir mão da autoridade. Não abrir mão da autoridade. E quando tiver que dizer não, diga não, sem pena. Estamos com uma sociedade muito permissiva, né? Porque no futuro esse não pode valer muito, né? Doutora Elda, sua dica para as famílias? Eu acho que as famílias têm que desenvolver a capacidade efetiva de dizer não, de autoridade familiar. E não autoridade no sentido do poder familiar de controlar os filhos, mas de amorosamente construir laços e desenvolver espaços para o desenvolvimento de personalidades sadias. Acho que, paralelo a isso, o Estado tem um compromisso com a questão da educação. Para mim, a principal política pública é política de valorização da família e política de educação. Educação consistente, com escolas em tempo integral que acolham com projetos em várias áreas para o desenvolvimento do caráter da criança, para o desenvolvimento da personalidade, para o desenvolvimento do trabalho, para um espaço sadio para que as pessoas possam construir seu projeto de futuro. Esse é um tema que realmente desperta paixões. O TV Justiça e o Justiça nas Ruas hoje discutiu o uso do crack. Claro que a gente não pretende esgotar o assunto, mas eu quero agradecer muito a doutora Inês Tomé, que é promotora de justiça, que atua na área de saúde, né? E a doutora Elda Bucinja, que também, que é uma pesquisadora da FDV, formada em enfermagem, que tem duplo privilégio, né? Enfermagem e direito, né? Que pesquisa essas questões. A gente fez esse debate para que você possa em casa também iniciar uma discussão, reunir a família, os professores, fazer o que tem de ser feito com a sua comunidade para poder a gente enfrentar realmente esta epidemia que nós estamos enfrentando do uso do crack. A TV Justiça sempre volta com você, com esse programa Justiça nas Ruas, sempre com o tema na boca do povo. TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você.